Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, um gigante de verdade. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Bem, a gente teve aí então o Vasco da Gama enfrentando o Flamengo com o mando de campo que o Flamengo e o Fluminense autorizaram, né? Que inclusive nos acordos do Flamengo com o Vasco, nos jogos com o mando do Vasco, eles podem adesivar o Maracanã, podem colocar os adesivos ali na área de vestiário, nas áreas internas e tal. E o mais absurdo, que já começou nessa questão toda, o Flamengo, em momento algum, quando o Flamengo manda os seus jogos no Maracanã, na sua casa, o Flamengo não provoca o rival. O Flamengo, em momento algum, ele fica provocando o rival que ele vai receber. O Flamengo, ele toma um cuidado absurdo. Na verdade, ele não toma cuidado, né? Ele é um gigante. Eles gostam de se chamar de gigante, mas quem é gigante é o Flamengo. O Flamengo não se preocupa em querer mostrar fora do campo algo que ele, dentro do campo e com a história dele, ele já mostra. Então, por exemplo, o Flamengo não bota o escudo ou o símbolo do clube rival no placar menor do que o do Flamengo. O Vasco colocou o escudo do Vasco grande, o símbolo do Vasco grande, e o do Flamengo pequenininho. Não paravam de tocar o hino do Vasco a cada segundo tocava, podia ser qualquer motivo, era hino do Vasco. Eles adesivaram o estádio inteiro, querendo deixar claro que ali era a casa do Vasco, que ali era o estádio do Vasco também. Eles fizeram questão de fazer isso. Eu até aí estava relevando uma atitude que eu acho que desnecessária, de provocar quem está te ajudando, o que prova que esses caras eles vivem em função do Flamengo. Mas não bastasse essa atitude mínima de nanico, o Gerson recebeu a flâmula do Vasco do Verratti e exibiu na foto oficial do jogo. E o Verratti escondeu a flâmula do Flamengo. Uma atitude totalmente antidesportiva. Ele deveria ser obrigado, o Vasco deveria vir a público, se desculpar. Mas não vão fazer isso. Já fizeram o que fizeram lá na hora de adesivar, provocando o Flamengo e tudo mais. Isso é uma atitude de clube pequeno. O Verratti, que eu achava que era um cara bacana, pelo visto, é mais um que demonstra desrespeito pelo Flamengo. Atitude de time pequeno, de jogador de time pequeno. O Gerson mostrando o escudo do Vasco, da flâmula que ele recebeu, e o Verratti escondendo ali atrás, olha só, na foto oficial. Os árbitros ali, de boa, sem perceber nada, o Verratti escondeu a flâmula do Flamengo. O Gerson nem deve ter percebido. Que vergonha, cara. Vergonha alheia. Eu sinto vergonha alheia. Isso aqui é vergonhoso. É uma atitude deplorável. Deplorável. Cara, que tristeza da gente ver esse tipo de coisa acontecer. Eu não esperava que os caras pudessem ser tão pequenos nesse sentido. Absurdo. Absurdo. Bem, eu vou começar aqui a trazer as notícias importantes aí para vocês. A gente tem apurações aqui exclusivas, inclusive sobre o Alcaraz, mas eu quero começar aqui chamando as imagens diretamente lá de Quito, que a gente tem o Flamengo voltando do treino. A gente não pôde registrar o treino, a gente tinha como ter acesso a ver as imagens de fora do estádio, dava para ver,
mas eu falei para minha galera da reportagem lá, o Gabriel Orfan, falei, não, a gente vai respeitar, não vamos registrar o treino do Flamengo. É pedido do Felipe, e aí a gente só cobriu a saída e a chegada. A gente já mostrou a saída ontem, vocês vão ver aí a chegada dos jogadores do Flamengo agora, imagens do Gabriel Orfan, jogadores voltando após o único treino que fizeram na altitude para esse jogo de hoje, né? Às 17 horas de Quito, 19 horas de Brasília. Delegação do Flamengo retornando após o treino desta segunda-feira em Quito, véspera do duelo com a LDU. Gabriel Skinner, o primeiro a descer do ônibus, seguido pelo técnico Felipe Luiz. Felipe vai atender um torcedor, um dos poucos torcedores presentes, ó, ganhando um autógrafo do Mr. Felipe Luiz. Também vai tirar uma foto por ali. O treinador rubro-negro. Primeiro atleta a descer do ônibus é o atacante Juninho, camisa 23 do Mengão. Jogadores vindo ainda com o uniforme que utilizaram no treino. Daí o zagueiro Léo Ortiz, seguido pelo goleiro Matheus Cunha, Michael na sequência, João Alves, João Vitor, os crias do Mengão, Pedro Guilherme, seguido pelo zagueiro Cleiton, de volta à lista dos relacionados, Bruno Henrique, BH27, também descendo por aqui, o goleiro Diogo Alves, Matheus Gonçalves, Wesley, o zagueiro Léo Pereira, hoje o atacante Luiz Araújo, junto do Everton Araújo, seguido pelo capitão Coringa Gerson. Gonzalo Plata, tá em casa. O equatoriano Gonzalo Plata, junto do Cebolinha. Na sequência ainda o Ayrton Lucas. Plata mais uma vez parando para atender os torcedores. O zagueiro Danilo também vai atender os torcedores equatorianos. Joshua, Guilherme Varela, Jorge André Arrascaeta. Olha o Danilo deixando o seu autógrafo. Goleiro Agostinho Rossi, o volante Eric Pulgar. E o Plata segue atendendo ali os torcedores. É o último jogador. Todos os demais já entraram no hotel. Muito solícito o atacante equatoriano Gonzalo Plata. Atendendo a todos os torcedores aqui. Plata, jogador da seleção equatoriana, que vive uma grande fase com a camisa do Flamengo, né? Autor do gol do título da Copa do Brasil no ano passado, fazendo boas partidas esse ano no comando do técnico Felipe Luiz. Agora sim, Gonzalo Plata entrando no hotel. A questão da altitude, o tempo de adaptação, ele é longo, cerca de 2 semanas, o que não é compatível com o calendário brasileiro. O fato de a gente chegar 2 dias antes é mais por uma questão logística, da gente poder chegar no hotel, se alimentar, descansar, fazer um treino e ir para o jogo no dia seguinte. Os atletas chegaram bem, estão se alimentando bem, descansaram, não tivemos nenhuma intercorrência com relação à altura. Talvez a comissão sinta algum desconforto aí ao subir um lance de escada, mas nada de atípico, tudo correndo conforme planejado. O Alan tem um diagnóstico de traço falcêmico, já teve uma intercorrência em uma viagem anterior dele, então após a gente discutir o caso junto com o Dr. Luiz Macedo, fizemos a opção de preservar esse jogador. Já o Nico, ele já não se adapta bem à altura, ele relata que ele tem uma dificuldade, tem um esforço respiratório acentuado. Respeitando essa queixa do atleta, tomamos a decisão de não levá-lo para esse jogo. Como o Flamengo acabou de sair de um jogo no sábado, um clássico, um jogo com um extremo desgaste, nós trouxemos toda a estrutura do Ninho
para o Equador, né? Nosso aparelho de bioquímica, toda a estrutura da fisioterapia, para a gente poder controlar esse desgaste. Todos os atletas agora pela manhã fizeram os testes bioquímicos, não encontramos nenhum atleta com desgaste acentuado e, portanto, vamos para o treino com esses atletas controlados. Com relação à alimentação, em jogos de altitude ela deve ser leve. Então, alinhado com o nosso nutricionista Paulinho, programamos um cardápio junto com a cozinha de uma refeição mais leve, com proteínas leves, para que eles possam ter uma digestão adequada para o treino agora do dia de hoje. É isso, vocês acompanharam aí também o diretor do departamento médico aí do Flamengo, o Fernando Sasaki, né? Ele explicando essa situação toda do Flamengo aí, preparação, né, para o duelo com a LDU.